telespectador Sira, bom dia, Loren Diak Beta Bon Sira. Terserah malu valia programa talk show dari Sang Idane. Transmite direto se studi mini televisão do Coção Timor e Centro Media, Centro Integrado de Gestão de Crise. Telespectador Sira, ana sang itatene ohing lorong ikusona ba estado de emergência iha itania nação hafuente presidente da República decreta quase fulang ida nia larantena. Movimento comunidades durante fulang ida controlado. Ita tani ida kida iha nia responsabilidade rasik atau aseguranian husi surtu COVID-19. Ita nia autoridades Sira, inclui ita nia pessoal saúde Sira mos serviço makas. Bukan maneiras ueng hosir ni capacidade rasik atau bela salva ita nia povo husi surtu ida ne. Meski Timor-Leste sedang iha vítima mate, mas ita tani kata número caso lorong-lorong iha aumento, mas ia mos ema balung recuperação na husi mora sidane. E da desan dia kira ne, kari kita buat Sira mos continua husu itu buat serniang, uinsalos mak bela defini kata ema ida liberationa husi mora sidane. E ia studio mini ida ne, ita ia na baina ka importante na lugar, mai husi laboratório nacional. Quase orang sidane larang ita ser amuto ko Sira atau explicação claro, quando ba uinsa mekanismo, processo, nomos identificação icos ba estatuto emaida atau negativo, positivo ou provável. E ana ia ter uma diretora patologia clínica no micrologia laboratório nacional e a doutora Maria Dolores de Jesus da Costa. Loren Diak, bom dia baita. Obrigado pela presença estúdio, né? Sim, Loren Diak, mas baita. Segundo a doutora Ari, mos usi unidade molecular laboratório nacional. Bom dia, Loren Diak baita. Obrigado para baita por ter a presença. O homólogo kita tama ba prosesso ka mekanismo kona ba identificação COVID idane paciente sirnia sintomas idane. O cara kusu itu bot neruani ponto de vista geral kona ba COVID ka vírus corona nebe mundialmente acontece itania raimos. Sim, obrigado pelo tempo na be for my how. Haware kata COVID-19 ne mora sida fong ne mundial ne lo seba ita ba nasang ita yang date maybe manasang tomat afeta hutu dang ne los umano maybe ne mas ba Saudi hutu sekaligus tama bahira quando itala deteta hal di dia maka bele afeta ba itania povo Sira. Ita rasik sinti preocupado mo so sim, preocupado no dar a minha ema laboratório nacional, a minha tem que pronto a identificamos moras idane. Obrigado. Unsa doutora ya comentário com ba. Dia COVID-19 ne mora sida. Debe ma causa o vírus corona. Idane preocupação saúde mundial. Tambania afecta saúde emanian. Iha nação balo bele halo ema mate, por exemplo, Itália, China, primeiro Itália e Espanha. Ema mate barak e idane laos de problemas saúde, mas vemos halaiba economia social. Tambah nia traba buat toto. Itania economia parado, itala bele halo botida e idane crise ne bemak bot, ita bele considera hanes guerra mundial, terceira guerra mundial. Idane sério tebes tambah ne maka ami hene pronto atau atende população hotu nebe maka ia sintomas ou tanto seria gente barakliu nebe la ia sintomas mi pronto atu halo testo e atu hadir di klutan tenis tema saudi diretor UNSA ini komentar rasiko laba itania komunidade Sira nebe quase fulang ida iha emergency ni larang sirnia atitude sirnia conhecimento kona ba mora Sira. Sim, reusi haune matang kata itane povo Sira honesto e Sira halo tuir ni saída governo hateteng mas be ia balong que se dá claros mas be ita aprende atu mas porque agora meio se bara também papel do Ministério da Saúde yang hutu atu for socialização makasi utang bahia área Laos ia dililaran det mas área remoto Sira hutu para depois Sira bela hatene kata ita hetang moras fong ida ke ne bel hal memang mate
neve talvez idane ita precisa halo liliu papel usi Ministério de Saúde nia at for socialização makaslio para depois bele itani povo ser bele hatene liu tang kon ba moras idane e prevenir ser ni ang ras. E kari Dr. Ari experiência lolorong quase foi idin larang itania família sirma daruma dúvida ho itania kenari ne. Dia primeiro bat nabe haware mag itane povo ne sensible tebe sira compreende saída makidane ita nota det kata kia fating toto sira tau fating we faselimang. Primeiro consciência nabe mama toto iha agora e segundo ema barak nabe maklau ja masker ne ponto nabe positivo tebe e husi parte família nian afortunadamente a família apoio tebe how e sira fiar katak ita bele hal mudança ita bele ajuda itania população ia tempo não é difícil lá nessa também. Diretora mas cari família suporta. Ou se sinti tahu tambah itu tamu oleh area risiko dan ada bele luri mas perigo ba itania. Sim, e a família larang claro, claro que ser sempre tahu bahira husi que ela inang idava, feng idava, então ia medo, ia tahu ne sempre, mas be ita fiar kata ita lahu maroma. Ida nura profesionalisme ema saúde ane essa canari da que ita tem que halau duni suka tidak suka hakar gala corri ita tem que hanu ita ema timor ser precisa ita ne ajuda e depois só número homaroma ita lá homaroma botu tudo bele sai dia. Okay. Tama to ba laboratório nacional. Doutora bele explica to ka diretora. Bele explica to kona ba laboratório nacional iha hospital nacional nia kenarne sai dalos. Sim. Em primeira parte how to hatete kata laboratório nacional ne pusat referral. Pusat referral. Sim, nia la iha hospital nia okos. Nia hamrik mesak. Okay. Nia nessa laboratório referral ida. Atu tahu matang hotu ba laboratorium sira ia distrito toma termasuk 67 CHC ho hospital laboratorium nebe ia hospital 5 nia okos nebe papel di laboratorium nia agora down ne ho ia covid 19 ne ami tenta atu identifica moras ne ho dia mas be melalui mas apoio si apoio tu identidade su termasuk WHO mundial termasuk ho NGO balu ne agora dadang hangpis ba ami dang ajuda dadang ami para atu ho kolega onser ne atu de halau atu identifica moras ne ba itan kolega itan povo toma que Timor Leste e também okay o sideta se klian kono ba mekanisme serviço ia na ba ia técnico hira ia na ba ia técnico em geral ia técnico barak mas ia PCR ne rasik ia 18 pessoas que se rebele troca mal hu halau be texto ida ne mas be laos 18 ne mas be ia tang balu que sirba lapangan sirba ba hira kono ia panggilan rumah ia chamada rumah si vigilância então sira em grupos vai ser lapangan para depois poti sampai poti be. Okay. Especial ba virus corona equipamento saída mak ia laboratório agora hode bele atende análise com ba dados sira. Sim, hena ba ia equipamentos lubu kita. Equipamentos do PCR ne Dr. Ari serne direção. Okay. Ia nang hira kera equipamentos hira kera ita bele usa termasuk gene expert nebus ihela para ita bele halau bahira kono reagente sira tomai kater sira tomai para ita bele halau e também laboratórios nila lau mesak mas bem ia prosedura ida que tem que hoti dang halau katak bahira kononia labele tur rate ba mas bem amiha linha de ho vigilância sira serviço macaso ho ami colega sira si vigilância sira bahira kon vigilância sira ba hetang suspeito rumah então sira halo samada então laboratório sira pronto para ba
atu balapang Ok, ya, sudah saya continuar. Dr. Ari, bel explica tanto con la specialisasi laboratorium, itu bel explica. Ok, Diaco. Laboratorium nia papel agora de daune importante mak unico fating ia Timor laran be halo testu ba COVID mak laboratorium nasional. Agora equipamento nebe metodo nebe ami ujat halo testu dane maka PCR polymerase chain reaction ne katak ne tes molekular tes ida nebe mak kita uja atau identifika tes Halo. Disculpa. PCR ne metode dan be ita uja atu detekta informasi genetika husi virus corona maka RNA ita detekta RNA depois ihane ba ita hodi hatene katak paciente ita suspeito nene nia iha virus neka ou la iha idane testu idane be akurat tebes nebe ma quase iha na saum barak uja idane tamania focalos ba virus nene presença atau atene virus ne aktivo nene uja idane para ita bele isola emane i trata kedas emane. Ok. Molo kita ba teknikamente kelanjutan kono bene ho kala khusus fale diretor kono ba desde hurba hirak governo fofier ba laboratório nacional atu bele hahu processo de teste ba paciente sira. Husi março. Husi março se haula sala ia dia belasang ami mulai hahu tambah ia ambos ia tempo nova ita hak foda itu hak foda mas ve pronto ami coco para tu halau e primeira vez ne ve ami ia contato com a vigilância sira haru kami ba primeira vez sua e atabai bafuti sampel huri mai halo testo doutora dian hak foda ne tambah sira. Sim, ita hak foda porque ita hanoi ba tu los ita atrasa ituan. O kare tambah nasaung serselu ita rona tiana ita hututu hatene. Mas be ita atrasa ituan. Atrasa ituan tambah ita reba tu los e janeiro ni ita preparação na. Para depois ita bel hatang ini. Mas be labotida. Ita aprende. Laboratório, equipa laboratório los ne pronto tiona desde fulan janeiro. Sim, pronto. Kami pronto tu halau idane. Ia treinamento especial. Sim, treinamento agora da daune ami halau na balu ia oda matang pintu masuk ne ami halau pertama maka ukusi Maliana isuai. E talvez foi na daune ami halau ne mak mana tutu, mas be ita prepara hadia da daune para ita belo for treinamento tua geral para distrito hotu. Ok. Bel explica to kona ba processo identificação ba paciente sirania sampel. Ba sampel hanesane iane laboratorium papel. Sim. Bahira quando o doutor halo identifica me diagnosa na kataka idane tamai suspeito. E depois se doutor e a comunicação ou vigilância, então vigilância mais forte ne ba samara ida mai ami, então se grupo ida laboratório ni ina bem preparado, serve tumba lapangan para bafuti sampel. O que é sampel ne de vez em quando é uma valor de rang. Sim. Mas lá rang. Mas ida tem que futi sampel usi inus e usi tem garganta. O insa bele fote sampel ida. Sampel ita ia equipamentos balu. Ok, naran. Bolu VTM. Para depois ida ni hanesa kalau ita diangkar ki media transport. Kata kita ni bahira kon ita sai telebele liu waktu yang lama. Ita sai atu basica dog tem que rapidamente. Se ita sai te sampel ni hutu ita tem que ia mos box ida hosu tertentu. Kata ita sai te sampel ni ita rai te box ni diretamente para laboratório. Ok, de maneira mak ita hatama equipamento husi inus. Sim. Ba garganta. Bato garganta. Para depois bel sai. Ne mais ou menos to minuto hira.
Segundos. Segundos day. Segundo menit, Segundos Lá day, tô mas... satu menit. Segundos day, mas minha posição, né? O suspeito, posição que ita né, mal que serve ita sai, né? A minha laboratório, né? Em frente que eram. Ia quase metro, Quase. Não chega a 1 metro, metro lá to. Sim. É o inqueram. Ia o enquera, Ah. sim. É o inqueram. E a condição era, né, paciente tour ou tova? Tur. Tour, sim. A posisi hanesan. Ya. Ita fote ba ema hoto la precisa de ida nema precisa fote ida ne lalika. Não, né? Ita tuir prosedur SOP ne be vigilância ser arakang na ami. Sira hoto to lebe ia karantina, por exemplo, agora ia karantina tem que fote hoto. Tem que moslai. Ou tem que mostrar. Tem que moslai katakan sana by hira quando se laboratório ser hasai, por exemplo, quando ita sai sampel de karantina, quando ita sai hotu maksira running hotu, ia bagian molekuler ne running hotu, makia karantina ne ba mak ia ida mak positiva. Então, sir pelubuk ida hinavane, la bele sai lai. Okay. Iya prosedur. Positivo significa que depois do processo fote sampel, Sim. bateu na laboratório, identifica mas itu fez anúncio positivo. Sim. Então, vou falar, doutor Ari, klien diutan quando a ensa hatama equipamento médico, husinus, bato garganta? Dia, ita uja swab. Ya. Swab ne espécie sa algodão ida, bem Sim. tohe kesak naruk ida, ia Sim. keres nia fating naran viral transport medium. Sim. Cairan dan ba cairan nene nia função para atu halo virus ne bema kita foti nene virus ne bema kita foti a célula ne be hitan ina so garganta ne labele mate. Nia moris na fating ia cairan dan ne lara. Cairan iha equipamento Ia médico equipamento ne lara, ia Okay. VTM ne lara. Então ita hasai paciente posição turan sane, Turan, hasai sinus, Sim. buat na ia rua. Ya. Kesak na ia rua. Oh, sim. Ida ba inus, ida ba he garganta. Ita hatama ia momento ida ou ida No. uluk depois mak uluk. Preferiblemente ne Okay. dekliu hatama uluk ba inus, Inus. depois ma hatama ba garganta. Okay. Outro dia, te tahu ia transport medium ne, ia dili ne tamba basic ba laboratorium nasional lah ia problema. Mas be ia fati ne be dok distrito. Nia tempo ne tem que 8 jam ne larang tem que tohe laboratorium. Ke to laboratorium. Ia suhu 4 sampai 8 derajat. 4 sampai Tamari 8 ami derajat. persija cool box ne bema Sim, ia larang sim. ia es batu ia Sim. larang. Odi transport alais mai ia dili atu ami ia parte da halo testu laboratorium ne equipo ia rua. Equipo ida fokus bahasa sampel. Wan hira vigilância telefônica tak Okay. ia suspeito ia fate ni dane sira pronto hoke das Bafate. equipamento bafote. Okay. Ami equipo da fali hein wan hira sampel ne to mai Oh. ami langsung halo kedas. Okay. Ba falei da wen koko ia terreno. Bagiri ita koko tiona depois ida tahu ia cool box, ita separa tiona identidade ida por ida atau lebele kahur malu. Hansane. Ya. Wan hira ba equipo ida ba coleta sampel ne nyesimu informação detalhe husi vigilância. Sim. Ema ia fatinda ne ema ne narang hansane tinang hansane. Wan hira kondo hasoru malu hansane. Sim. Pessoal ne si identifica ema ida por ida. Ita bot ne narang saida. Sim, ya. Data Tinan. moris ita bot ne tinan ho alamat tidak agora ne hela bane. Sim. Hakere ko tu identidade ia sampel ne ia bot ne lolong. Sim. Outro dia hasai sampel tahu cada ema ida identidade uluk Ya, identificativa hasai para labele confusão Sim. e mai be toi haneba ami halo test ne baseia ba cada identidade paciente ne para labele la confusão e ia laboratorium ne ia nomor ya ba ami uja batira naram barcode Sim. Sim. jadi ami lah hatene semak se ami hatene de Antoni ni nomor 1, hau hatene hau tes paciente de nomor 1 ne. Sim. Hau latene katak ni Antoni. Yeah. Maybe orside registro mag de nomor 1 ni Antoni. Okay. Maybe hau de halo tes ne de nomor 1, nomor 2, nomor 3, idida kone nomor. Sim. Ia lab ne tengi uja código Sim. nomor. Ya. Identifica narandet la ostir sexo ide ne mana tau hamutuk feto tau hamutuk. Lai. La tir nomor det. Tuir nomor de. narandet. Ya. Okay. Nomor Okay. honarang. Ho importante mak data moris. Ema timor barak menarang hanesang. Sim. Importante ne tengi nia naran honya data moris. Ya. Tamane mak data moris ne halo diferença entre medo e medo. Então, dados sirane tengi completo. E equipamento serne garantido kata sela iha problema iha nia condição físico equipamento ne atu kari fakar nia La sempre iha. fakar. Tambah nia matang ne metin los. Okay. Nia expire date si clear. Primeiro que todo, Okay. areluk nia expire date si clear. E o hira colectona taka ni matang ne metin te plebe si. Então mai ami de simone mos
tahu ya na ba pois ori halo testo. Diretor, bahira pensama ita bel identifica equipe ne ba vigilância, equipe ne tem que hin ia laboratorium de. Sim. Ita equipe ter sernia mérito ou sernia experiência? Não. E o laboratório quase ser experiência. Hanesandet. Hanesandet. Qualidade hanesandet. O que grupo ida nene é grupo botida. Dan sira preparamos e o laboratório ne até horas. Horas nebe bele 9 horas ou sei lá 6 horas calam, 7 horas calam. Bahira telefone ia anessa rolling rolling preparado ela para sira de va. Ida maka auto fuatene kata bahira quando ata uma serba lapangan sira tem que preparado o ser PPE completo. Também ita tumbakan sira o katene kat emane positivo ga negativo. Então sira ata uma sira tem que completa ida ne pois antecipa atu. E serviço sai da los equipe sira laboratorium tem que halo bahira simo sampel. Asan sai da los primeira vez tem que halo. Itu nih maksudnya tes tuh nega? Tes tu atau bahira to laboratorium sai da los maksir tem que alente o nita identifica. Oh, dia. Bahira to laboratorium but primeiro ne bema sira tem ami tem que halo ami da simu sampel ne ami tem halo primeiro mag registro. Okay. Hare sampel ne registro hi amnya buku registro ne ba ami tama mau so amnya Excel ne ba. Registro hotu tilai depois ma tahu ia zelera 4 sampai 8 derajat. Hotu tia mak ami tamana ya aminia formato ida nebe ami to halo testo. Testo ida sekali running nene makina ne kapasitas atu running 24 sampel. 24 sampel. Registro. Bahira sesang sirto ina ba ime tau te gelera ho derada. Registro hotu tau tela gelera prepara ona sasansir nebe maka começa de halo testo nyan. De tempo hira gelera ho ida tempo atu tem que teste ona. Bele wan hira quando registro hotu bele halo na testo. Okay. Emanen rua registro, emanen rua preparane ne ba para halo na testo. Ne la laiste la persija. Ang naser sep sampel to kalambot antau ami rai lai ne ba, ami registro. Registro la bele halo tem que registro. Registro hotu tia husikela ne ba, ami fila bauma dader bafali ami halo testo. Significa la iha limitação tempo. La iha limitação tempo ya. Limitação tempo. Teste sai mak itu pode tirar a primeira vez. Dia testo ne asau de hanona, testo ne naram PCR, polymerase chain reaction. Nia iha etapa rua. Antes satu hetan resultado ne tem que halo processo rua. Ida ita bolunar extraction. Extraction ne mak processo ne be ita halo hodi hasai RNA, matéria genética vírusnya ne, husi célula ne be ita foti husi inu so garganta. Wan hira vírus quando tama ba ita ni ising ne, nia la nam karida, nia buka ita ne célula, atu tama ba ita ne célula para nia beli replikaan halo barak. Então, ita kair metin célula ne, ita les rahun te célula ne, ita hudi hasai RNA ne, para ita hudi halo testo. Ne magna nara ekstraksi. Hotu tia ekstraksi ne ita heta nana RNA ne, ita raitia, ita ba prepara fali batina nara master mix. Master mix ne ita prepara batina nara primers of probes. Primers ne nucleotidos, matérias ne be ita uja orsida atu replica RNA ne be makita hetan. Por exemplo, ita hetan ohine ita paciente ne ita hetan 10. Katakanlah paciente ne positif. Ita hetan RNA ne 10 RNA ohin ekstraksi. Ita prepara master mix para orsida ita tahu bahwa makina ne master mix ne hanesan tarjetu ida ne be ita uja par hodi amplifica halo RNA ne halo barbarak para ita ne makina bele detekta nia viral load ne hira. Ya, jadi proses serua. Husi ekstraksi ne aproximadamente depende ba sampel. Sampel barak bele to ora sida hobalo. Emane turdet halo det sampel ne. Depois hotu tia master mix ne la laistet bele 20-25 menit hotona. Hotu tia mak ita kahur batruane hamotu tau bahia makina ne ora sida hobalo ne larang. Equipamento especial ba batruane bele teme ni narang. Ne mak tes PCR uja makina ne peralatan jenis peralatan itu pode ser usa ne ami uja makina AB 7500. Okay. When ita teme kata buat ruana ita test diferente significa bahiri ita raya fatimos tem que raket ketak.
Iya, tem que raiketak lai hal contaminação la bele. Tem que raiketak. Husi exemplo sampel ida, ita precisa tempo hira tu bela anuncia ba internalmente ou fosse ba autoridade sira. Ok, internalmente PCR ne test ne bema ka ema tem que review. Sim. Tamba buat tudo depende bani control. Yeah. Se nia control ne halai diak, resultado ne diak. Ne aproximadamente ya horas 5 ne laran. Okay. Ami da serviço ne ami turhamut kambel hatena na resultado ne positivo ou negativo. Ba emai dan yang. Ba emai danian. La depende. Test ne kan saudian. Sekali ita halo test ne ba ema nain hira. Okay. Makina ne kapasitas 24. 20. Se ita halo 24 ne dalaida. Dalaida, ya. Ya 5 jam ne ita belitur ita hatena na nomor 1 ne resultado saida to 24 ne resultado anusa. Okay. Hotu tia, ami ya expert ya laboratorium, ami harei hotu tia, depois ami ya expert mos ya Australia. Então, siramos harei hotu, depois analisa hamotu, okay, ida nebe mak positivo, ida nebe negativo, depois release mai ia bahe vigilância ou de mai to anuncia ne. Okay. Diretor, equipamento nebe ita usa agora, né? Equipamento foi para Timor ou antes ne tinha médico sira usa tiona? Ne fong, Yeah. mai be era ida ulu ne mai ia ajuda husi OMS, Sim. WHO, Sim. o máquina ne mai. E ne mais dantes ami halo ba pemeriksaan influenza, Ya. kolega siria bagian PCR molekuler sira halo Sim. testo influenza nia. Sim. Ne be máquina ne dantes tiona Yeah. ajuda husi Sim. mundial, WHO. Significa máquina ida uluk mas bela usa o teste virus corona. Sim, bela. Okay. Então máquina rua ita ia máquina rua agora. Sim, máquina ia PCR ia, mas bem ita ia mos máquina ida naranjin expert ita bele usa. Okay. Bele usa halo test mos ba coronavírus. E agora ba usa ela. COVID. Não, agora sementara sedang ita sedang usa tambah ita Okay. hein reagente, Okay. catris, bahira mai ita bele usa. Okay. E problema seda mak itanya staff sira médico sira enfrenta bahira sira halau serviço sira, especialmente no momento corona. Sinti. Ah, Doutora sira balapan. Ya processo análise com a sampel sira. Ok, asane ha saudian dificuldade ne bemak ami tem que hasoro ne mak batira control ne. Yeah. PCR ne itali maro control. Se control ne mak se falla, ita tem que repete fali testo do ne usi inicio. Ne han tempo. Tambah ne mak resultado ne dia si pending. Tambah ami tem que benar-benar hari ne control. Jadi ne control ne mak tem que ser asa desafio dan be ami tem que ser benar tamane persis ema nabe mak ni liman tem que ni kakutak tem que joga ni matan tem mos ni liman mos tem que dia. Atu resultado ne significa ita harus aspecto humano. Yeah, Controle aspecto yeah. humano, los Skills. equipamento. Skills, Yeah. equipamento Yeah. dia, Okay. equipamento dia. Ketelitian. Ketelitiannya sangat tinggi. Yeah. Jadi kalau saya falla itu ande, ni dia ni batasnya 37, tapi kan ni 37,5 itu tinggi ulang. Tamane ni tinggi pas-pas ya 37 nya. Kontrolnya dia ni city value 37. 37 significa ia tiona Iya SOP ha kere kan sana. ketentuan. Ketentuan ya. Jadi itu tinggi tuir ketentuan ni Okay, dane. okay. Jadi nia Dalam rumah falhanço humano idane acontece tambah sempre. ya tambah so how dian pipetting. Asa Okay. skill sidat pipetting Okay. tambah ne microliter laos mililiter le. Microliter ne ki quantep tebes. Jadi a veces ita pipet ba ni dian 5 ita bele 4 det orsil ni lato. Ya tem que 5 exatamente 5. E o Jadi- problema ho equipamento dalam rumah equipamento mak falha desde kita ya skill dia. Equipamento la falla. La falla. Tambah ami halo hela det control ba máquina ne. Durante experiência COVID. Iya, Okay, siap. experiencia COVID equipamento la falla. La falha. Cuman a veces ita human error ne. Sim. Asa ita pipet liu tiaga o menos tiang tau ita tengki ulang. Ida nema sempre iha. Se tarefa se equipa pertinente cukup atau bela atende itania paciente sirane be baraklos. Iya. Tambah nema plano na Okay. agora ne hane sa o men director explica. Yeah. Ami iha makina iha rua. Ida A B do en how de hane ne manual. Manual. Horas 5 ne laran fina tena resultado. Okay. Ida naran gene expert niane 45 menit ita tena na resultado. kira-kira. Mai be makina gene expert iha timor iha.
Iha Timor, ami fahe ona ba referral hirane iha. Okay. Mai be, perusahaan ida nara Cepheid, nia agora dadam produce hela cartridge, reagente be makatu test ba COVID. Tamba COVID ne moras phone ida. Ema hotutu finate nanto nia foi matu produce. Okay. Plano ba oin, laboratorium atu sosa cartridge ne 10,000. Menjis mos atu ajuda 10,000 tes ne. Okay. Global Fund for sekitar 5,000. Sim. Depois ita si tahu ya referral hira ne, ami ba treino na pessoal saúde balo em saúde de expert. Okay. Então ita fahe ba fatin serne ita bele hasai Não. capacidade de texto iha ita nerai lara e ita bele halo texto bara. Significa gene expert agora né ita botir la bele usa. Agora dadang gene expert sidak Bele bele uja. uja. Okay. Tambah nia Yeah. katrik sidak mai. Oh, Ya. o problema dia. Agora uja Kita manual masih- lai. Okay, dia. Ya. Então, o exame ita bele identifica kata ema ida bele negativo, ema ida positivo, ou ema ida provável. Ok. Ne ita hareba resultado nebe sai iha pantalla ida ita halo texto ba ne. Nós. Positivo. Amine tarjeto PCR ne iha rua. Yeah. Ida izine atu screening katak hatete mete dan emane iha COVID, emane iha virus corona. Ida fali RDP jine hatete mete katak corona ida ni iha hira, iha baraka iha ituan. Okay. Agora, se izin positivo, RDP positivo, emane positivo. Positivo. Yeah. Ami relata me katak emane definitivamente positivo. Sim, yeah. Izin negativo, RDP negativo, emane negativo. Negativo. Yeah. Agora, izin positivo, RDP mak negativo, Sim. katak emane provável. Provável. Significa emane iha virus, mai bem ia virus ni kikuan tebes, Sim. to ita labele detecta, ita labele confirma. Sim. Causa iha rua. Primeiro, nia virus ni kikuan tama nia foi makhetan infecção, virus ni sidak replica ambara kene isin. Yeah. Segundo, nia iha etapa recuperação nona, vírus começa lá com anto vírus itu ande to ita labele máquina ne labele detecta. Antau ba ema lebe provável ita ba tau isolamento kari labele tau hamoto ko ema lebe positivo. Positivo. Yeah. Tamba bele nia agora tu recupera ona ita ba tau positivo nia bele positivo. Yeah. Ida nem ita bolsir recomenda ba sira iha karantina. Tamba nema recomenda ba sira nebe iha karantina, Okay. a vezes provável ne meru kadian ba vigilância sira tau ema ne he quarto ne mesa nia labele contacto ho ema ida ha ne mai ker tau de teu matan ema la batia nia sai ba foti nia mai ne quarto. Ja nia tem que isla nia labele basic ema ida. Okay. Depois de loron rua ba loron hat repete fali provável nia test per ho di hare. Okay. Se depois de loron hat test mak nia izin positivo, RDP positivo, katak emane nia virus ne começa bar, então nia provável agora nia sai no positivo. Okay. Yeah. Se loron hat ma test mak izin negativo, RDP negativo, katak emane recupera be emane laihan atau emane ita katakan nia libre no si coronavirus. E banhiri te pode decidir o resultado haturo mai kata positivo negativo e no momento ne bele acontece ita halo repetição kala ou tem que ir lá dorong hatmak ita halo fale teste ulang. Diak, wanghira quando ema ida positivo, tuir guideline, wanghira ema ida idami simu na bane, wanghira nia ita katakan positivo, li lorong hatan sanega lima sene nia tem que repete fal nia test. Para ita continua hari nia evolução ne hanusa, nia tratamento ne hanusa, nia virus ne começa a reduz kalai. Tamadema iha ema balo experiência paciente 01 positivo nene nia tempo de atu recupera ne naruk tebes. Jadi ami halo testu banya dala hirane nia be strong Yeah. to kala 30 dias. Asane nia foi mak buat ne lakon e nia ba uma nia positivo. Ita halo test to nia negativo. Sim. Ita release nia ba uma mai be durante 14 hari nia label halo lai kontaktu ho emalai. Yeah. Ita na fatin halo tes bania Okay. setiap kada 5 hari yang sana para atu hari lai apakah nia benar-benar negativo na kalai. Yeah. Jadi ita when hira emana be negativo mo sanesan. Yeah. Nia negativo na los ita husikret lai. Depois de lorong hat 5 ita repete fali tes negativo atu confirma katak nia negativo duni kalai. Ida nema durante ne vigilância coordena wami atu halo ba paciente itu. Então, diretor, durante médico serol teste laboratorium, ita nia sistema controlo basiro ensa. Tanpa ita tahu kan sang humano karikla disiplina atau halo teste serio e bele resultado ita lebih fraco.
Sim, controlo, a mim sempre controlo. Tamo husi sala da PCR né, vai hira quando sira halo testo, sira lá langsung haruka mai be haruka ba Austrália. Jadi resultado né akurat. Mas be se ita bota yang controlo ba recursos, né sempre forte atenção basira. Katak sira idida katene ba hira sirne papel, ena ba ia SOP. Perbahira sira tu halau, bana be sir tinggi. Le hari sir nebe prosedur ni di sira halau per pus labele afeta kontamina basira, bahira sira ba. Sira kono sir ni halau knari laboratorium labele ia serviço selo ia liu. Sim, serviço selo lai, mas be serviço hanisa bain-bain. Agora da down ia laboratorium sai da magbele halau sira halau. Ema rumah medico rumah mos labele tama ia area laboratorium. Sim, sim. Tambah sira tem que concentra di dia ba sirnia aknar. Sim, ida ne ia sira ia tempo ba descansa, ba hira kon sira rolling lá, ba hira kon sira halo hotu, sira tem que tempo para descansa, porque ita humano mos. Cuidado quando ita harus sira halo serviço ela ditan sane. Durante serviço laboratório, e momento agora siramos usa roupa. Ita nebe prevenção meeting para sirmos la bele cola. Sim, completo e também depois sira agora sira descansa. Sira ia fatin cursus ida ba sira descansa. Quando sira halo texto hutona, o setelah sira balapangan puti exemplo sirne mai, colheitas samples sira fila mai, sira tem que descansa. Ia fatin descansa para depois recupera fil fali. Tambah buat ida ne ita virus ini quando nia makas nia drop date makas quando nia iya bele moskona ita. Mas bem idane atau orang sira berusaha para atu usa PPE. Itu sebelum ba lapangan musir tinggi reza. Por exemplo, lorong ida sira tinggi ba lapangan mai fale sira usa roupa ida ou ia troca da larua. Não, ida ni sir troca. Troca da larua. Sekali sir ba lapangan ida be sir usa ne, se sir foti 20 pessoas berarti 20 pessoas ne selama sir usa ida ne sir foti 20 pessoas utu. Mas ba hira quando sir fila fale mai at ba foti fila fale tem que ser la bele usa ida ne. Sim. Ane makihane itu di hareba yang PPN importante li o laboratório nacional. Tambah sira pagar pertama kedang sira ba langsung an sana sira precisa idane maka importante basira ba laboratório. Antes virus corona maneira idane sana ia kala. Antes virus corona ni ia laboratório ia PPE. Ia PPE mas la completa hanesa agora ni sim. Significa agora experiência com ba itene médico sira lamos laboratório rasik. Sim. Durante a observação basira, especial em laboratório, lá ia problema. Problema infecção ou sintoma Roma. Sim, até agora se deu aqui. Graças a Roma, graças a Deus, kata uang sirmus bafuti atas nama Domi, sirba sirhasai dia, e até agora si firme dia, sem condição dia. Doutor, ini tadihan presiden lorong hira hat kelima, bahir sira halo fali teste, significa tem que hatamatan peralatan ba inustan to bergantan. Lo salo teste ba buat tabe mak ihatiana. Lai. Sampel nene tem que phone. Se ita uja sampel passado ida uluk ne resultado hanis nang ila ida uluk ne. Nega? Ita tes primeiro jadi ami hian sane. 01A kata tes pertama. Depois de lon 5 01B kata tes kedua. Jadi sampel phone. Atu hatene mene evolução tem que colectar sampel phone. Depois ita hare tambah ia nebane ia batira na resiti balu. Ne hatete bas ita ne carga viral ne be ema iha. Jadi ita foti de primeiro ni nia bele ni carga viral ne makas tebes katakan ka 10.000. Ne ida ne kona pasere. Positivo nian. Carga viral 10.000 ne kona pasere. Kona ba COVID emane bemoras. Corona. Exemplo dete. Emane ita tes primeiro nia virus ne haniane 10.000. Depois de lon rime itareba 5.000 tena. Kataknya começa tun. Jadi sampel ne tem que phone, coleta phone para di hare ni evolução. Durante itani análise circo ba paciente circo nebe positivo. Hoto quase repete. Tem que, Sira ne ami halo repete hoto. Toida dia ami katakan dia emane recuperado. Ne ami halo repete mak to
toicos for resultado recuperado. Mas sirene positivo, estamos halo repetição ou ia balu que da lei de depois confirma detected. Hansane, ita test da laida mania detected. Yeah. Katanya positivo na. Yeah. Ita lorin niya ba isolamento, Okay. li lorong hat, lorong lima, ita tengi ba kolekta fila fali, Yeah. may test ulang fali. Se ulang fila fala. Atu hare niya virus ne halos sa, hansoy haudian. Na fating hela ka menos. Se menos ona, katak tratamento no bema for dia, inya sistema imunidade mos diaktives combate virus ida ne. Jadi ita tengi repete. Okay. Asai repete tonya diak. Okay. Ida ne bema dia negativo nom si ita tengi repete maksimo dalla rua. Maksimo Atu dalla rua. confirma kataknya benar-benar negativo. Itronamos se porta-voz kata bahira anúncio positivo dalam rumah tem que haruka leba Australia makode anúncio oficial tambah laboratório nasional la fiaran atau anúncio positivo. Hansa haudehan ne. Yeah. PCR ne tem que ema tem que halo analisa. Ya. Analisa ho ema pakar sirane be que benar-benar nia especialista ba ne. Yeah. Agora, ami halap ne iha ema na tolu na hat ne be maka ami durante influenza mi halon sene. Yeah. Lá iha problema. Yeah. Agora, tamba COVID ne problema ne be sério teves. Ita tu for resultado ida ne be credible ne ema tem que high level ida ne be que accredited katak den o resultado ne be mi halon ne loss. Yeah. Antau ami hare hoduti ami analisa ba ema na ruan ne haretan sirdian sene ida ne loss. Yeah. Antau nema kami foi release mai hane. Larua lebih terdihan, larua ia Dili o ia Australia. Iha Darwin, iha Iha Australia. Darwin, okay. Ya, Yeah. PhD Okay. fokus baik ne dunia. Okay. I durante ami halo testu hanesan direktora hatete dian makina ne metodo ne ami uja ba halo testu barak. Hanesan testu ba influenza. Yeah. Testu mos ba Zika, uluk Yeah. tempo ne Zika, chikungunya, dengue. Jadi ami uja dane mahalo isira durante ne apoio. I batina nar external quality assurance ne. Katak haruka sampel mai ita tes ita ne makina ne los kalai. Ida ne ami durante ne 100%. Okay. Tanto husi Hong Kong, tanto husi Australia, ne besira accredited katak aminia fatine bele uja di halo testu dane. Okay. Ne mak ami halo hotu, ami analisa tia mi foba sira dian. Okay. Los, resultado ne los antau release mai ne. Ya, tu reafirma qual é teste tudo, sempre haruka para Australia, depois mak ia ne anuncia. Sim. Okay. Ami tem que hare hamotu depois anuncia. Mais ou menos tempo hira. Husi Dili Australia. La lais de tambah agora kan uja internet. Oh, usa internet. Iya. Laos Jadi kan? kono buat ne sai mai figura ne kono sai mai. Okay. Ami hasai foto langsung ami debate. Dan Okay. agora itare ne control dia ida ne valoran sane. Okay. Langsung sirare dan okay. Ne positivo. Mas ne bem negativo. matéria física, na fatin haruka para ba? Ah, hasane. Sampel. Sim, sampel. Ya. Wan hira sampel kono hasai mai. Sim. Iha BTM nyalaran iha 3 mililiter. Ya. 3 mililitro. Ya. Ami faheba fatin tolo. Fatin tube ne tolo. Okay. 1 mikro, 1 mililiter. Okay. Rua ami raihane. Ya. 1 mililiter ami haruka ba Australia. Haruka ba Australia. Jadi validation ensane. Ami halo Okay. tes, siramos halo tes. Siramos halo tes, Ya. ya. Jadi orsi ami resultado sai, ami comunica ba, siramos dia ensane. Depois ami compara resultado Okay. e to agora 100%. Ami positivo, Quase. siramos positivo. Ami negativo, siramos. Jadi ami halo validation. Okay. Ami los halo confirmação sira validation. Kata compara resultado ruane. Sim, sim. Ya. Significa bahira ina ba resultado seda, haruka mai na ia nema sateteng. Iya, ami Kata- comunica mi resultado ba malo. Kata kan paciente 01 ne ami hene positivo. Sim. Siramos den ami hene positivo. Ia caso ruma que resultado lá nessa. To agora hanesan. Hanesan, sempre Ya, hanesan. sempre hanesan. Okay. Ya. Dan diretora, ita hari kata kita médico sira on temi quase na emanai hatanas ne ia ini capacidade qualidade ia área dene. Hanesan diretora ide te sinti orgulho kala ho ita nia precisamente. Sim, eu sinto orgulho, uma vez se dá o to, se tem que aprender tan e aprender tan. Tambah, tan saya mak kau yang aprender tan, e também fomos capacitamos sira, ita precisa governo se precisa capacitamos sira tan. E meio sira ne, hau noi kata bahira foi ainda não doutora kuliah ne, ni kuliah di ba QC, ba QC, kata ida ne dalah hirauna. Contexto laos COVID
mas be quando missa keluar dari konteks ini missa rubelamos sira top 10 100%. Saída maka técnico sira halo hene e também halo heliur neba e nação selo sempre nia resultado mais selalu la meleset selalu 100% loss. Artinya timor wan sira serviço laboratório ne sira ia qualidade do ni mulai si pratica mulai sai halo texto sirne hanesan hotu la sala e portanto la barik sira técnico sira laboratório ne sira ia capacidade máximo atala tama dala hirauna harukaba resultado la meleset selalu loss porque equipamentos uso hanesan tu uso hanesan então atawan sira halo anemos resultado hanesan. Agradeço por ser serviço. Sim, responsabilidade. Sim, ita bota reto quando sira tamai halarang ia PCR room ne, ia sala ida PCR room ne, sira de vez em quando não vai bele to horas 5 ne larang. Horas 5 ne larang, sira tem que renova e ho sirne PPE ida completo. Que ita la bele bokang. Ita tu bahamos la bele, ita tu só vemos ita tem que la bele light. Porque ita la bele husi resultado ne veia ne ho berapa menit kemudian ne la bele ne be ida ne sir halo tuiruni prosedur ne veia e abel continua essa ite bot bele garantia kata resultado husi análise ne la saiba público molok anúncio oficial. Sim, confidencial ida ne precisa betul tamba laos covid e laboratorium sede escola com laboratorium nia tem que ter rahasia confidencial dari resultado apapun itu laos coronavírus de laos covid mas be HIV hepatitis B resultado apa de tamba ema de serviço laboratório nia tem que rai confidencial resultado paciente nia o que ni tem que fazer doutor ne be haruka mai hau ida nem hau diretamente for doutor tam doutor makatenau tene sai resultado e doutor makbele sai da bele ne be hau ida ne hau saya kata resultado sila saya e protocolo anúncio né primeira vez semak tem que simu uluk resultado se equipa diretora massimo uluk resultado informa baita depois makita forten ba equipa ia gestão crise sim resultado ini quando sai ba diretor geral ba diretor geral ia ami larang sai ba diretor geral então depois diretor geral haruka ba gestão durante essa anúncio né diretor geral. E qual é o processo se paciente sira? Porque la concorda honia hola moras também sendo mas resultado tem que positivo husi paciente sira e qual é o processo rumah? Ida ne mai ami mungkin lai mas ba surveillance ba vigilância sira mungkin loss mas be dala hirauna sira ba husu para forte mas ami kan tem que tuir SOP tuir prosedur ne be ami label hatang sira semak bos ba colega sir ma de vez em quando hakar hatene mai be itala bere kuliah buat cerne porque ne ite SOP ami ministério saúde sir ami ia hierarquia ami label hak soitliu ba hir kon sir dia bele atu fuatene ita fuatene mai be ita tu tinggi tuir lei ne be ia ha continua diretora ne telefon ohin kono ba protes da Roma ia público ita rona comentário am la fiar laboratorium dili sira la capacidade narang anúncio de resultado positivo nesira bosok de wensa doutora nia comentário atu sincera kata kami larang moras rona comentário hensane tamba has haudian ami faheba ki perua ami husi kamne familia ami tenki hamrike ne ba wangira vigilância dehan fatin dane kolega saname kolekta sampel bakedas Iha ne bane balu inan iha uan husikele uma uan sikikon husikele uma aman husikele uan hiuman ba hamri kene ba kolekta sampel mai hau hanesan inan ida hau tur oras barak ni larang halo de test ne resultado sai analisa ba hoto tu mai hare release toikus dian lafiat ami larang moras ba idane ami atu hatete katak sa se positivo ita bot positivo duni virus ini ni hahalok iha nias agora de não ema identifica subtype iha tolo iha a nebema afecta ba ema nebe asintomático nia la apresenta isbot nia la semanas nia la miar mebe virus na iha iha balu subtype nebe S nebema oho ema mate Italia na bane ni forte teptes ber halo ema mate
Ia valida elene nia bele halo ema moras, mas bem nia lá oh ema mate. Jadi graças a Deus talvez ida agora da não Timor ne ida saptai pida ane. Ne bem nia lá moras, nia lá sintomas lá mas bem nia ia do vírus ne, ia capacidade a tudo bem maselo. Ya, tambah nia lá sintomas então nia lá nia negativo, mas bem lá o sanzane. Mas que nia lá moras mas bem nia positivo, também nia halo kida vírus nia ne mak hanesane do ne. Ya. Idane atau claro kata paciente sira quase Lulu Racing Hat agora, deve positivo, maioria lá ia sintomas moras. Iya, sira ne kategori mild case, katak sira apresenta sintomas bem leve teves, la hodi sira ba perigo. Iya, ne ita tem que agradecer. Ok. E situação idane ita bele sabe comentário negativo sir ne. Iya. Katak loss duni iha. Loss duni, ami halo testo e testo resultado mo kidam fahe ba publico ne. Ok, bafali diretora, ba futuro itas kari governo se estende tan estado de emergência ba fulan idatan. Sai datan maglauro dengan precisa. Kari aumenta tan número equipa. Sim. Yeah. Kari estende tan ba oin, amini hanoin, mos tem que aumenta a equipa duni. Yeah. Tama bahira quando ita tahu, não é? Agora nem foi em 24. Sim. Talvez quando ni alastra makas liu, então a mim tem que aumenta tang ema. Tama hareba ami for treinamento basira distrito mos, buat ni fom, basira mos buat ni fom. Então hatenena kata la ia botira que ita aprende oin ni ia keberanian para hasai. Hasai dane hoi dane, ne la gampang. Ia diferença ia ne orang. Nebe. Talvez idane ami tem que preparar duni recursos baik dani. Ita iha identificação ba pessoal doutor Sira bela força equipa. Sim, ba ema analista Sira. Ema Timor det ou ema Silio. Ema Timor. Sim. Ita halo no processo kari atu bela aumenta equipa e laboratório. Sementara ami é preparado na inteira ainda ba, sim. Preparado. E se ita re situação ida agora estamos na bailorong hasane. Sim. Análise com a potência COVID. Pensei que pessoalmente, kata vírus nesse bela aumenta ou karek diminuiu tambah ter comentário para que moço doutor Balu até tem kata tempo manas né difícil ba vírus né te bela moris. Sim, talvez how ne hateni itu au bela responde tambah hareba ita ni rain ne ita tem que aprender. Aprende kata sa, tem que aprender mos, la bela soi foi biru, ou buat cernih itu, para depois halo com quem ita la ia posição ida que dia. Tambah bahira quando ita la halo limpeza, husi larang baliur, maka dada duni moras ne ba ita duni. Nebe talvez ba ida ne bahau iha ema estudos ida mak tem que hatangi dane. Basira epidemiologia sir bel hatangi dane kata kari kelai mai beba ita hari husi ita nina ngamang sira ulu kari mana salnusa malirin hanusa mai be kono ba virus ni mate ho anese ita bod diang mate ho pemanasan tertentu temperatur manas tertentu mai be ia mos virus balu ke agora ita reitan iklimane nia bele udang e depois bele manas de repente mas beni la bele ba covid agora round de mamberdarmos debedemos agora makas ela ia ita nele que ita la atenção bem na mama justru ita mas agora makas dan idan ba fo ba mate mas be ita nesse mentara la ia graça maromak nia neve ami lab sira ami laboratório sira pronto atu doutora ne comentário dia iha estudo balu na beha tete kata virus ne nia moris cleur iha fati ne be malirin ne be mag umedo tamane nia taka inus ho garganta tama malirin depois nia asli iwanhire tempo malirin e nia la resisten ba manas wanhira quando suhu saiba to 57 ne mate e ita espera kata wanhira tempo bailoron summer ne wanhira temperatura sai, niamos bele reduz, niamos bele mate. E ita tutu hen kata
ojalá que pesquisa ida nelos para se ia tempo bailoron nebele lakon. Ya. Opinião pessoal com a extensão estado de emergência, se tempo permanente, vai fulan maioria. Oke, how pessoalmente dian extensão ne dia primeiro tambah ita ne caso positivo começa a sair, né? Nebe decliu ita extende para nye penularan ne labele aumenta. Mas vemos hareba realidade nebe ita labele sesu si realidade economia triste teves for sair neba ema balo nebe condutor taxi, condutor bemo, husikela inia labele han e how senti extende ne dia parte saúde dia para tu labele habelar tam virus ne ba konema barak. Mas vemos idania la diak ne parte economia social adun diak e também suba governo atu tetu oinsa para maski extende mas be ema moris na fatin lamate tambam lah. Oke. Então ita continua tan lai kona oin laboratório. Hafeng ita anuncia kona ba resultado análise kona ba resultado kona ba análise sampel sirne. Coordenação saída me ita bot sir halo equipa vigilância. Diretor bele inspector. Sim. Agora não? Lá dia, hosira vigilância. Ami lá dia hosira coordenação, lá dia tambah selama ini kan ami ia laboratório kami selalu standby date. Bahira quando sira retan suspeito, então sira comunicação com ami ne rapidamente. Nebe até agora ami se lá dia me oisalaka sira vigilância ne tem que aumentar tang ema para depois sira bele lebih akaptas area sernehu tu tambah. De vez em quando comunicação mas de vez em quando telat. Telat ni hanya sene. Itu sempre itulah sempurna, né? De vez em quando suspeito ia, mas be horas ne mak determina. Se horas ne hanya sene, então to ponto idan vai tem colega sermos escola liona. Então ne fica ba abang ne, mas ne unhão de doutora explica. Mas be sementara idan ne agora down, ia serviço dia como tu vigilância lá o dia. Ita kan equipe vigilância mas tem que aumentar sirnia frequência de serviço. Significa mas tem que aumentar número de equipa. Assim. Talvez sahare liu ba idane tambah coitado até uang sirmo sahare itu ande nebe talvez de vez em quando atrasa forratene ou sei lá de vez em quando tambah comunicação mos. Ita precisa comunicação ainda bem. Mas bem o laboratório em geral dia até agora geral dia. Em geral. Ba ikus haus direktorato coletor lefang rumah ba itania sira daun sira de população sira com ba serviço laboratório atu sira consciente no fiar kata serviço ne los resulta buat ira be la los be ita ia duni capacidade atu halo anunsi com ba resultado análise. Sim. Laboratório ia esperança mos katak agora down sira be serviço e laboratório ne mesa que Timor Wang dan sira serviço dia que sira ia pengalaman e também sira serviço ia 24 horas sira la para nebe talvez bamal que sira Timor Wang sira hutu quando ia sinti bala dun dia bele hakat ba clínica ou fortemos ba doutor sira e também para depois ita bele hetang lais liu do que no e depois bele afeta ba lubum bot ita bot ser tem que fiar ba tamba ema laboratório ser haro resultado hasai resultado texto ema ser be ia laboratório nemos ema estudo soto e juramento mak kami tambah sekolah dane bai hira kon kami aprende dane para depois kami tem que halo pelayanan bai te bot ser hodia for resultado hodia itu bot ser tem que fiar ba talvez mak nedi hana le menos. Obrigado ba diretora. Doutora bele politik dia fuang rumah ba itene telespedol sira. Dia atu bai te bot sira hotu katak agora dadang Timor ne laboratório nacional pronto atu halo testo ba covid
tambane base de maxenti ia sintomas respiratório, os sintomas be relaciona ao COVID, o enhire tabot sira ba ia centro saúde sira ou facilidade de saúde sira selo. Itabot sira bele husu basira atau bele koko itabot sira sampel ou itabot sira nebemak agora da down, lorang hira liba kontak tu ho ema rumah nebemak positivo, itabot sira bele husu ba 119 telefone basira atau bele sira bele ajuda itabot sira hati te Miami para ami bele ba collect itabot ni sampel atau halo tes ne kredibel e ami bele jamin katak resultado nebe ami foba itabot serne los e certo dune. Obrigada. Ok, obrigado banyak ba itabot na ruan ni presença studio mini televisão do Kusan Timor. Ita sia suruh malutang ya program sitir mai karek iha asunto rumah nebe ita precisa dunia atau laboratorium esclareceba público. Ok. Ya, obrigado banyak. Sim. Jack telespectador sira ida nema kita ni programa talk show ya dari sang ida ne. Hanasnya kita rona hutu kata Laboratório Nacional Dili pronto atau assegura teste ba paciente sira nebe halotiona teste ba sirania saúde husi equipa vigilância e tani equipa Timoruan sira doutora hutu mesek experiência no capacidade atau halau serviço ne desde que sira tem que lá com tempo atau ia resultado dia sira continua ia compromisso atau tolong itania paciente sira. E dalegatano obrigado para itu por sira. Ita sisuru malo fali programa talk show aban. Iha tempo nesan ho topiko diferente.